TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, fantástico ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e o TokuCast continua com essa série maravilhosa nesse fim de ano, trazendo para vocês um bate-papo muito bacana, muito entretenimento, muita informação sobre a gênese de algumas franquias, algumas não, das principais franquias aí do gênero Tokusatsu, de séries de super-heróis que nós gostamos tanto aqui no Brasil. E chegou o grande dia de falarmos da primeira série da franquia Kamen Rider. Mas não falaremos só de um Kamen Rider, porque a primeira série tem dois. E aqui, como eu não apresento sozinho, eu tenho também o meu Nigo aqui na apresentação. E ele vai agora dar o ar da graça, dar a voz dele aqui para vocês ouvirem. Dani Tsurugi, seja bem-vindo. Hoje eu sou Dani Tsurugi e hoje eu sou o Nigo, por mais que eu gosto de ser o V3, né? E pra que filme de terror se você pode assistir Kamen Rider e Chigo, hein? Combina, gostou da minha rima? Agora é hora de você apresentar para os nossos ouvintes quem está aqui conosco, quem são os nossos participantes para falar sobre Kamen Rider, série iniciada em 1971. Quero dar boas-vindas ao Senna. Senna, seja bem-vindo. Opa, obrigado, Dani. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos para falar sobre esse motoqueiro que não é fantasma, mas também é um espírito da vingança. Compensação. Todo episódio é um fantasma, né? É, verdade. Muito bem, olha aí, estamos com ele que vai dar oi 3 vezes, Anlooper. Seja bem-vindo. Olá, pessoal do TokuCast. Vamos aqui falar dessa série que não tem só 2 Riders, tem 2 Riders e meio e mostrou praticamente ali, deu aquela temática de que todo Kamen Rider tem que ser um cara bonitão. Obrigado, mas se esse meio voltar, que a gente vai brigar, porque quem mais trabalhou voltar. Enfim, começar com polêmica. Ele que vai lançar um guia definitivo de Kamen Rider da Era Showa. Vai ser ótimo pro meu doutorado. Thiago AP, seja bem-vindo. Opa, finalmente aí falando sobre só a série mais importante de Tokusatsu da Toei, né? A série que moldou aí todo o formato de Tokusatsu Toei até hoje. E é isso aí, obrigado pelo convite mais uma vez. E eles aqui, o pai Saon, ele que faz o Kamen Rider, cosplay de Kamen Rider Ichigo, a família inteira faz cosplay de Kamen Rider. Vone Oliveira na área, o pai Taon, seja bem-vindo. Valeu, Dani. E aí, Tokunete, Vone Oliveira na área, o pai Taon, usando aqui uma máscara para esconder minhas lágrimas. Tô aqui pra falar dessa série maravilhosa, dessa série incomparável, da origem de tudo e mais um pouco, da origem desse subgênero de Tokusatsu que a gente tanto ama e dessa série que marca tanta gente, eu e minha família incluso. Bora! Muito bom, bora. E enquanto rola alguns comerciais de motocicleta, não sei, alguma coisa vai rolar daqui a pouquinho. A gente vai tomar uma água, volta daqui a pouco, porque vai ter muita história pra contar aqui pra vocês hoje, hein? Talvez histórias e informações que nós nunca comentamos aqui no TokuCast, hein? Vamos lá. Nãoいい調子だ。しかしこの程度のラップタイムじゃまだまだグランプリの優勝は難しいぞ本郷。かなわないな、立花さんにあっちゃ。よし、
もう一度回ってみます。今度は10秒ぐらいは短縮してみせますからね。よし。Kamen Rider foi transmitido pela NET, atual TV Asahi. Falei certo, Dani? Alô? Ai, finalmente aprendemos a falar TV Asahi. Lá na NET é os sábados, a partir das 19h30, de 3 de abril de 1971 até 10 de fevereiro de 1973, com um total de 98 episódios. Fora aí, né, filmes, etc. Vamos falar algumas coisas aqui. É uma produção da Toei e da Mainichi Broadcasting. Vamos falar um pouquinho da Mainichi também, logo mais. Ele é criado pelo Shotaro Shinomori, mas ele foi criado também com o apoio de muitos outros nomes, de muitas coisas que ocorreram, né? Talvez citaremos todos aqui ou não. Vamos ver como é que vai ser. Mas a série foi um marco da televisão japonesa e é uma das franquias do gênero Tokusatsu e da Toei mais conhecidas do mundo. E quando eu falo marco, vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Porque, apesar de visual atualmente considerado tosco, ou opiniões sobre ser uma produção de baixo orçamento ou algo assim, ele é um marco sim da televisão por diversos fatores, né? Nos anos 70, já seguia um crescimento bacana de programa de ficção científica e super-herói. Assim, sabe? A gente já falou muito em Tokucasts aqui sobre filmes e séries dos anos 60, né? E também nos anos 70 a popularidade de alguns mangás de luta, como Tiger Mask, ou o Cyborg 009 do Shotaro Shinomori, né? Também estavam fazendo sucesso, né? Tem muita informação resumida pro mundo inteiro, de certa forma, né? Que coloca o Shinomori como idealizador da ideia do Kamen Rider, mas não é bem assim, né? Como eu comentei agora há pouco, tem muita coisa envolvida, e a série marca o começo do Henshin Boom. E esse começo de Henshin Boom é muito mais do que o Shotaro Shinomori acordou e decidiu fazer o Kamen Rider, né? Tem muita coisa legal pra gente contar pra vocês aqui, certo, pessoal? E até porque o projeto inicial, né, que ele começa lá em 69, ele começa sem o Ishinomori, né? Ele é uma iniciativa da Might, né, com a Toei. A Might vai ser muito importante para a conceitualização inicial aí. E do Hirayama, né? O Ishinomori ele entra depois, inclusive o primeiro mangaka que eles procuram para desenvolver o conceito dessa nova série de heróis aí era o Mitsuteru Yokoyama, que era um outro autor que também já trabalhava com a Toei. Ele fez o Robô Gigante, fez o Ninja Akakage, e depois que o Hirayama foi procurar o Ishinomori, porque o Yokoyama ele não pôde ou não quis, só depois que o Hirayama foi procurar o Ishinomori lá em 70. E a Mainichi, é legal contar pra vocês que estão ouvindo a gente aqui, que muita gente muitos conteúdos não citam a Mainichi, mas eu não tô criticando nenhum conteúdo não, tá? É porque realmente a Mainichi entra só em livros, em informações mais aprofundadas mesmo. Mas a Mainichi é conhecida como MBS, né? Era uma produtora de rádio e televisão. E através do vice-presidente de programação deles, o Takaishi Hirose, eu tô dando nome a ele porque a gente vai acabar citando ele daqui a pouco por um detalhe que tem a ver que acabou se tornando, né, um grande símbolo da série, né? Procurou a Toei para produzir uma série de super-heróis, né? E isso é legal, né? Como eu já estava contando aqui, a produção já começa em 69 e a ideia da Mainichi de criar uma série de super-herói para programação tem a ver com, acho que não sei se com o momento da televisão, né, Thiago, lá da japonesa, porque tava rolando já teve do Robô Gigante, Ultraman tava rolando lá também na Tsuburaya, né? Sim, rolava, só que o que aconteceu no final dos anos 60? Embora os Ultras tenham sido bastante populares aí durante bastante período, os filmes do Godzilla também, que foram a grande febre, foi tendo uma queda de popularidade gradual, e os animes eles foram se tornando mais populares que os live action, que os tokusatsu, né? Então, quando você fala da importância da Mainichi, né, Kamen Rider foi exibido pela NET em Kanto, né, que é a região ali que engloba Tóquio,
E na região de Kansai, ele foi exibido pela própria Mainichi, e o que se tornou o Kamen Rider foi um produto meio que encomendado, assim, pela Mainichi. Que foi nesse tempo que a arte cinematográfica estava tendo crise. Não sei se estava tendo crise, é porque a TV começou a ficar muito popular no Japão, né? Nos anos 60 e tal, né? É aquela coisa de competição, né? E acabou levando muitos profissionais da TV do cinema pra TV, né? Tem um outro fator também. De tempos em tempos, você sempre tem. Eu falo isso bastante nos casts que eu participo, e é verdade, mas geralmente eu faço uma comparação de uma era pra outra. Mas aí dá pra fazer uma comparação boa de mudança de narrativa, né? Eles estavam. Isso aí foi tudo o Ichigo, né? O surgimento da série do Kamen Rider é uma mudança de narrativa, né? Bem numa época que as coisas foram. A verba foi voltando mais pra séries de TV e tudo mais. Que nem aconteceu recentemente, quando fizeram The Mandalorian, ou Breaking Bad e tal, isso fazendo um paralelo com as séries americanas, né? Que eles tinham mais verba voltada pra isso, porque houve um boom de séries muito bem feitas pra TV, né? E aí também teve esse boom aí dos heróis de ficção científica na TV também. Até porque a ideia deles era fazer um anime, porque encomendaram ali um programa infantil junto com a Toei, que já tinha o departamento de animação, e a popularidade do Tiger Mask, ela estava alta, né? Essa produção aí, ela estava sendo discutida de um lado, mas ao mesmo tempo o Hirayama, ele estava lá de outro canto, fazendo pesquisas, reuniões. E dessas reuniões, eles lembraram daqueles Reshimbun lá dos anos 50, Moonlight Mask e tudo mais, e lembraram que era popular também, lá no começo, os heróis que se transformavam, diferente dos heróis gigantes que estavam em voga na época, né? Provavelmente por isso, ser mais barato e tudo mais, abandonaram a ideia de fazer anime, de fazer herói gigante ali, talvez, e partiram para um live action de um herói de tamanho normal, né? Moonlight Kamen, pra quem tá ouvindo a gente, é o Gecko Kamen, que a gente costuma citar aqui no podcast. Isso que você falou é importante, porque o Toru Hirayama, ele chama o Shotaro Shinomori, como o Thiago falou, mas também há uma série de brainstorms ali, né, envolvendo muitas pessoas ali, em relação a essa criação de Kamen Rider, né? Inclusive tem algumas questões interessantes, que se não me engano, o Shozo Ehara, a gente falou isso no podcast Shozo Ehara, o Shozo Ehara, ele conta que participar de uma reunião sobre essa criação de Kamen Rider, e ele teria sugerido essa questão de não ser gigante. Exatamente, porque às vezes o pessoal, na maioria das vezes, quando vai pesquisar sobre Kamen Rider, é um mangá de Shinomori, acharam legal, vamos fazer uma série. É meio violento demais, vamos mudar e botar ali, tirar o Skullman e botar um gafanhoto. E do nada, do dia pra noite. Não, teve várias reuniões e várias ideias até chegar. Teve isso que eu ia falar. Segura que vai chegar. Tem um rolê pra chegar nesse Kumei. Dessas pessoas, que foi Susumu Yoshikawa, Seiji Watanabe, Toru Hirayama, Nagafumi Hori, e o Watanabe. É o Yoshinori Watanabe, ele era vice-presidente da Toei, né? Estão todos envolvidos nessa criação de Kamen Rider. Todos envolvidos, todos. Inclusive, o Shinchikawa, ele teria, né, pedido para que não fosse apenas uma história de um herói lutando pela justiça, sabe? Então tem muita coisa que rola aí. E aí, até a parte de nomes, por exemplo, né? Antes de chegar em Kamen Rider, antes de chegar em Gafanhoto, a série ganha o nome inicial de Máscara de Menka. Ok. Exato. Né? Que foi o primeiro memorando apresentado pela Mainichi, né? Que foi o Mask Menkei. O Ishinomori ainda não estava no projeto nessa época. Ele entra quando tá como Jude Kamen ainda. Como tá Cross Mask, né? É o Jude Kamen, máscara de cruz. Vem antes, né? Verdade. Aí depois ele muda pro Crossfire, né? Crossfire. Exato. Aqui no Crossfire é engraçado que o Crossfire, o Yoshinori Watanabe acho que tinha até aprovado até. Né, o Toru Hirayama também estava empolgado, mas a Mainichi tesourou muita coisa nesse começo aqui, não foi? O Crossfire, cara, já estava decidido que ia ser a série, né? Inclusive, os dois primeiros roteiros, que depois viraram os roteiros dos dois primeiros episódios de Kamen Rider, né? Que é o Kaiki Kumo Otoko e o Kyofu Komori Otoko, né? Que é o
os 2 primeiros episódios do Kamen Rider, que nessa época se chamavam, né, o Bizarro, o Homem-Aranha e a Misteriosa Casa dos Horrores, eles foram escritos como episódios de Crossfire. Inclusive, parte do elenco já estava escalado, já tinha sido feito testes de elenco, testes de figurino, ainda nessa fase inicial. Teve outros nomes como Master Rider X, Master Rider Tenshin, o Anjo Mascarado, e Master Fun K, né? K, o Mascarado Divertido. Depois até chegar. Cara, quanto nome, né? Ó, a gente falou vários. Mask de Menke, Crossfire, Kamen Tenshin, que mais que teve? O Master Rider X, Master Tenshin, né? O Anjo Mascarado, Master Fun K. Aí depois vem Crossfire. Aí depois vem, acho que vocês falaram um outro nome, para depois chegar em Kamen Rider. São mais ou menos assim, né? Teve esses Kamen Tenshi, teve esse Mask Menkei, só que historiograficamente assim, eu meio que organizo pelos que chegaram a de fato terem memorandos apresentados, né? Que foram o Jude Kamen, né? O Cross Kamen, depois virou Crossfire, depois em dezembro de 70 o Ishinomori desiste da ideia de Crossfire porque ele achava que era muito parecido com o Gekko Kamen, né? Ele achava que era muito genérico e aí ele decidiu fazer um mais parecido com o Skuna. Não sei se foi o Shota Shinomori que falou que ele queria realmente um negócio mais grotesco e realista. Sim, exato. Ele queria assustar as crianças. Ele citou o Gombato em reunião, sabe, com a Mainichi pra poder falar, ó, o Gombato aqui, ó, primeiro super-herói do Japão aqui, é uma caveira, porra. Mas não rolou, porque não deu certo. A Mainichi, eles estavam preocupados em ter um herói que fosse uma caveira em um horário que tecnicamente seria um horário familiar, né? Um horário de janta. Aí nesse meio tempo houve aí o Skumen, né? Que não foi só Skumen, o título era Kamen Rider Skumen, né? Ele não era necessariamente... Desculpa te cortar, mas o Crossfire ele teve todo... muito do que virou os primeiros episódios já estavam sendo preparados dentro do Crossfire e depois dentro do Skumen também, né? Crossfire tava pronta a ideia original. Tava pronto. O Kamen Rider Skumen que eles iriam utilizar para fazer essa série não era necessariamente uma versão do mangá do Skumen, né? Que o Shinomori tinha publicado no ano novo de 70. Ele ia ser baseado, né? Não ia ser uma adaptação direta. Só que, enfim, a Mainichi não quis porque eles acharam que era um bagulho grotesco demais para apresentar num horário de janta. Então aí ele reformulou as ideias, né? Aí ele apresentou o Midori Kamen Grasshopper, que é o gafanhoto de máscara verde. Mudou a ideia para Kamen Rider King Hopper, Kamen Rider Gafanhoto Rei, e por fim abreviou para Kamen Rider só. Essa parte que eu acho mais fantástica, assim, dessa história toda, né? O Shota Shinomori apresentou pro filho, porque o John Nodeira era criança ainda na época, né? Acho que 50 desenhos, 50 ou mais desenhos, e quem escolheu o desenho mais próximo que foi pro ar foi o próprio John Nodeira, né? Se a criança animou com o visual, né, cara? Porque as demais não animariam. Eu acho essa parte da história fantástica. É muito louco, porque eu lembro que de ler sobre e falando que, tipo, tinha morcego, tinha outras coisas. Já tinha o Kuga, já tinha o Kabuto. Exato, e ele foi no gafanhoto. E aí eu lembro de ler do Shota Shinomori falar, não, mas gafanhoto. E aí eu lembro também de falarem, e olharem o Skullman dele e falar, mas se você olhar, já parece um gafanhoto. O visual do Skullman já tem uma cara, tipo... parecida, né? Também, né? Só botou antena, Vanessa. Só botou antena. Só botou antena. E eu queria falar uma outra coisa. Vocês estavam falando do Crossfire. Aliás, o Crossfire não, do lance todo de caveira. E não querer fazer uma coisa grotesca. Mas ao mesmo tempo, cara, pega os primeiros episódios de Kamen Rider. É puro terror, cara. Muito louco, né? Não queremos. Não faz terror, mas faz terror. E eles queriam vender uma série mais adulta também, de certa forma. Porque é isso que propunha os... Mas o legal desse novo direcionamento, porque se eles queriam fazer uma série pra criança... tinha que dar uma amenizada no visual mesmo, e ele perguntar pro filho que tava no jardim da infância qual é o visual mais legal, e ele escolheu o gafanhoto, acertado demais. Mas o bacana também é todo
a explicação, mas por que gafanhoto e tal? E o legal é que o gafanhoto ali, ele é da natureza, ele combate a destruição da natureza e tal, fora o modo como ele se transforma, que é com o vento, né? E na época, aquela crise de energia e tudo mais, energia eólica, isso é muito natural, muito natureba, já direcionaram para aí também. O Japão estava passando por um período de reconstrução muito produtivo pós-guerra, né? Incrível, né? E o começo dos anos 70, o Japão, se a gente pega produções desse período, o próprio Kamen Rider, você vê muitos bairros e prédios, coisas em construção, assim, sabe? Sendo usado como background. E aí tinha muita discussão sobre poluição e destruição ambiental, não só no Japão como no mundo. Mas a gente vê isso também em Spectrum Man, por exemplo, né? E aí você pensa, e naquele período o Japão ainda estava um país, de certa forma, um pouco solitário no Oriente, né? Porque ele era um país ligado à OTAN, ligado aos Estados Unidos, né? Esse conceito de proteger a terra da destruição ambiental e a forma como eles venderam o gafanhoto também nas reuniões com a Mainichi. Um gafanhoto, ele realmente é considerado um mensageiro da natureza, né? De abundância, de bom presságio, né, cara? E ele salta sempre pra frente, né, cara? Né? E aí você coloca um cinto que capta energia com vento, como energia, um herói dando saltos, né, pra destruir os seus inimigos, né, cara? Então ficou fácil de vender a ideia do gafanhoto, né? E teve gente que tava indo contra, porque, inseto é meio nojento, inseto é pequeno, você esmaga com a mão, e o cara já foi lá e defendeu a ideia de que, o inseto, ele tem um salto enorme, e ele, você comparando aí com um humano, se um humano pudesse saltar, é mais ou menos a ideia do Super-Homem. Quando o Super-Homem surgiu, e toda a força e tudo mais, levou lá pra poder bater o martelo e não, vamos usar o gafanhoto mesmo, não vamos usar caveira não. É engraçado você falar de quadrinhos, porque tem influência do Hulk também na criação, né? O Hirayama, né, queria que o personagem se transformasse e com poder próprio, ficasse forte e tereréu, meio que pegando o sucesso do Hulk também, não tem uma parada assim? Quando ele era o Crossfire, inclusive, na primeira proposta, a transformação dele ia ser causada por um grande choque elétrico. Ele ia ter poderes elétricos. Não, e ia inclusive destacar uma grande cicatriz no rosto, e a gente vê isso no mangá, né? O mangá, quando o Hongo, o Hayato também, quando eles transformam, e a gente vê isso também no Shin Kamen Rider, por exemplo, né? O rosto deles, toda a cicatriz da operação, ela aparece ali, né? Então há uma transformação do homem pro monstro aí, entre aspas, né? Então tem correlação, sim. Eu citei o Takaichi Hiroshi lá, da Mainichi. Falei que eu só nomeei ele ali, né? A gente podia falar só da Mainichi, ponto, né? Mas eu nomeei o Takaichi Hiroshi porque durante o processo de criação foi ele que pediu pro herói andar de motocicleta. Por experiências que ele teve na Segunda Guerra, cara. Que ele falava quando ele chegava lá na China de motocicleta, independente do lado que o Japão lutou na Segunda Guerra, nós não estamos discutindo esse ponto, tá, ouvinte? Mas ele conta que quando ele chegava de moto lá, pra parte de mensagem, eu acho, a molecada lá na China, nossa, ficava maluco quando ouvia o cara chegando de moto, assim, sabe? E aí ele achava interessante essa magia da criança ver um cara chegando de moto. E é ele que pede pro Kamen Rider ser um motoqueiro. E sobre essa coisa do inseto aí, né, de ser grotesco, só que ao mesmo tempo ele também representar uma força da natureza, tem uma coisa que o Gonagai, ele diz numa entrevista. Gonagai, pra quem não sabe, é um grande mangaka, criador do Mazinger, do Devilman, que foi assistente do Ishinomori, que ele diz que uma coisa que o Kamen Rider tinha e que ele levou pro Mazinger Z, né, que é uma coisa que ele sempre diz no Mazinger Z, que o Mazinger é alguém que tá pendido pros dois lados, né, pode ser um deus ou pode ser um demônio, é que o fato do Kamen Rider ser um inseto, que é um negócio meio nojento, também tá relacionado a isso, né? Ao mesmo tempo que o gafanhoto é um símbolo de praga, ele também é um símbolo da própria natureza em si, né? Ele é alguém que tá ali naquela dualidade. Se o Kamen Rider ele ficasse até a cirurgia, se o Kamen Rider ele ficasse na cirurgia até o final, ele seria um monstro. Mas como ele escapou antes da cirurgia, ele se tornou um defensor aí da natureza. Pela minha teoria, porque faltou só o cérebro, né? Então, assim, é onde eles ficam conscientes, aí onde eles ficam contra a Shocker, né? Por isso que eu sempre costumo dizer que
a operação não foi concluída, só faltou o cérebro, por isso que eles ficaram conscientes. Mas foi isso mesmo, né? Faltou lavagem cerebral, né? Eu só ia pontuar também que essa questão dos insetos é interessante pegar por contexto do Japão, né? Que a gente tá falando sobre a questão do inseto ser nojento e tal, mas as crianças no Japão, desde muito cedo, tem esse negócio de capturar, colecionar insetos, né? Então, portanto que o próprio filho do Shinomori, né, sugeriu o gafanhoto e tal. Então, tem isso também, né? E essa questão do inseto, tem vários episódios, várias séries que eles estão pegando inseto, né? Colecionando inseto. Exatamente. Um paralelo com o Brasil é a molecada caçando rã antigamente. Ó, Sim. Tem muito isso no interior, né? Importante, cara, vocês estão falando da questão do personagem e tal, da lavagem cerebral do começo. Eu acho legal também essa ideia, né, que vem do Shinomori, que o herói, ele começa, na verdade, como vilão, né, cara? O Kamen Rider, se ele não tem lavagem cerebral, aquele visual legal, aquele poder dele ia ser usado pro mal, né, cara? E aí você fala assim, caramba, né? Como que a Shocker cagou no visual de todo mundo, menos nesse, né? É porque o Kamen Rider, ele seria o soldado de elite da Shocker, né? Você já pensou na reunião de briefing da Shocker, do brainstorming da Shocker? O cara falando, pô, fizemos esse cara, vamos fazer assim, vai dar certo. Aí deu errado. Puto, o cara foi pro outro lado. Então agora nós só vamos fazer monstro feio, velho. Esse negócio de fazer o cara, roupa bonitinha e tal, não deu certo não, cara. Vamos fazer uns monstros bem grotescos. Né? É bem isso aí. Senão não assusta ninguém. Uma analogia que alguns estudiosos de Tokusatsu, da série original, fazem, eles correlacionam muito que para criar o Kamen Rider, por isso até que ele escapou, enfim, que ele conseguiu escapar da lavagem cerebral, é que todos os outros Kaijin da Shocker, quando eles se transformam, eles perdem não só a humanidade, mas eles também perdem a vontade, eles perdem o livre-arbítrio deles, né? Que é uma coisa que não ocorreu com o Kamen Rider, e isso não tem muito a ver com a lavagem cerebral, né? Porque mesmo o monstro ele sendo maligno ali, mesmo ele estando transformado, ele ainda pode ter alguma vontade dele ali, como, sei lá, como o Jigoku Taishi tinha. No sentido também da força, né? Eles perdem o controle da força. Exato, né? Exato. Acabou. Quem manda é o grande líder, né? Da Shocker já era. お前も改造人間なのか。お見せしよう。仮面ライダー。変身。 Teve conceito do Crossfire que acabou sendo utilizado em Kaiketsu Zubat, por exemplo. Tem muita coisa legal pra falar. A parte de cicatriz que a gente citou, que acabou indo pro mangá e não pra série, e vem no Shin Kamen Rider também na coisa do Crossfire. Tem muita coisa interessante nessa gênese aqui, mas vocês ouvintes do Tokocast fiquem tranquilos, porque essa gênese de criação do Kamen Rider, ela vai voltar em breve. Nós pretendemos fazer mais alguns podcasts sobre essa criação de Kamen Rider, sobre um livro /mangá muito legal, chamado Os Homens que Criaram o Kamen Rider, e quem sabe fazer um episódio, um Tokocast para cada episódio de Kamen Rider. Se vocês quiserem animarem com a ideia, a gente pode fazer algo especial aí para um grupo de apoiadores. Por que não? Então comenta aí depois aí se vocês curtem essa ideia. Mas assim, essa gênese de criação de Kamen Rider vai voltar, tá? Agora a gente vai entrar a falar um pouquinho sobre a equipe, né, o elenco, equipe de apoio, Sweet Hector, antes de entrar na história, e vamos agregando mais algumas curiosidades aqui. Eu queria acrescentar aqui, né, umas coisas importantes sobre, antes da gente entrar nos atores aqui e tal, né, alguns nomes legais, como o Masaru Igami, que é o roteirista principal, né, e o Koichi Takemoto, que é o diretor principal. O Koichi Takemoto, ele também dirige Gorendia também, ele é o principal de Gorendia, a gente citou ele recentemente, porque o Koichi Takemoto também dirigiu o episódio piloto, episódios de K-Hunter. Então, quer dizer, ele tinha já esse background lá de dirigir séries policiais da Toei, esse tipo de ambiente mais, vamos dizer assim, sombrio, né, cara, que a gente vê no começo de Kamen Rider, né? Exato, e eu preciso mencionar também, ali nos roteiristas, eu preciso mencionar a Mari Takizawa,
que foi a primeira mulher a ser roteirista em Kamen Rider. Se vocês acham que só era a Heisei e trouxe mulheres para a equipe técnica, não sei o quê. Desde a série original já tinha uma mulher que escrevia, e ela escreveu alguns dos episódios mais icônicos, como o do Yamugelas, como o do Kamakiri Otoko, como o da Hationa, tá? Outro diretor importante também da série original foi o Itaru Orita, que ele que dirigiu a abertura da série, tá? E ele, muitas vezes, ele co-dirigia com o Takemoto, sem levar os créditos, porque muitos episódios da série original, eles eram gravados em partes, né? E ao mesmo tempo, porque eles não tinham muita grana para locação, então eles tinham que fazer um pouco meio rápido ali no começo da série, então muitas vezes aí o Orita, ele co-dirigia, não levava os créditos, mas ele co-dirigia ali com o Takemoto pra fechar o episódio. Eu acho legal sempre citar o Takemoto, porque é um cara que dirigiu muita coisa que é citada no gênero Tokusatsu, né? Robô Gigante, Capitão Uta, Battle Fever Day, um monte de coisa ele dirigiu, assim. Então é sempre legal citar ele, né? Sim, e pros Heiseístas que estão aí, o Masaru Igami, ele é pai do Toshiki Nui, que é outro grande roteirista também aí, principalmente dessa era Heisei aí, né? Há controvérsia, mas tudo bem. Vai muito da opinião de cada um, né? Mas é meio... quando ele ganhar o Togocast dele, ainda vou chamar você, eu e mais uma galera aí pra debater. A Guito é bom, a Guito é bom. O Shutaro Shinomori chegou a dirigir um episódio também, se chegaram a pegar essa curiosidade também. Maneiro, né? O grandioso 84. O 84 merecia um cast só dele, falando sério mesmo. Eu adoraria participar, porque para falar todos os ângulos que ele usou, os planos que ele usou, que é o que ele usa em quadrinhos, como ele traduz muito bem toda a linguagem dele de mangá pra TV, muito louco. Não só dirigiu, como roteirizou esse episódio também. E também aparece como um pescador lá, que é morto pelo monstro. Por que não, né? Ele dirigiu, roteirizou, também criou, né, cara? Mais um pouquinho, ele é um monstro, ele é o Kamen Rider. E de novo, apesar de Kamen Rider ter sido criado importante, porque eu não tô tirando a importância do Shutaro Shinomori, pelo amor de Deus, mas ele não criou sozinho o Kamen Rider, né? Mas já que ele ganhou já o nome principal nessa criação, né, cara? Porque... Mas é que isso é um fenômeno comum da cultura pop, né? Muitas vezes se associa a uma criação de qualquer coisa a uma pessoa só, né? O Batman foi criado só pelo Bob Kane e etc, etc. É uma questão de que tem uma equipe ali por trás, né? Se decidem e ele assina. E, né, por ele criou o personagem e, é claro, haverá há muitas adaptações, muitas mudanças, e no fim, quando há um acordo ou não, ele acaba assinando, então se diz, de tal criador. Quando a gente fala disso, a gente precisa pensar na ideia de entremídias, né? O Ishinomori, ele criou, sim, a ideia central do Kamen Rider. O homem ali que tá entre a dualidade do humano e do inumano. Ele criou o argumento, ali, vamos dizer assim. O homem gafanhoto, exato, o homem remodelado, a organização do mal, que a Shocker nada mais é que uma versão da Black Ghost, né, lá do Cyborg 009. O que ele não criou sozinho foi a série de televisão Kamen Rider, que aí sim envolveu muitas pessoas. É importante, ninguém tá tirando dele a criação do Kamen Rider. Exato. Mas, por exemplo, a cor, o cara andar de moto, quantas coisas foram negadas e pedidas para voltar para reescrever, quantos nomes palpitaram ali. A gente tá falando que a criação é do Shutaro Shinomori, claro que é, mas é legal citar o envolvimento de todas as pessoas aqui no produto final, né? Porque a história é um pouco mais ampla do que o Shutaro Shinomori decidiu fazer um herói e levou a ideia pra Toei e fizeram a série, né? E inclusive, muita coisa da série original não ia de acordo com a visão dele, inclusive. Ela vira um sucesso comercial e a própria série se transforma e muda. O ambiente da série se torna mais realmente infantil, vamos dizer assim. Vamos falar do elenco? Vamos começar com os Kamen Riders, né? Hiroshi Fujioka é o Kamen Rider. E aí depois vem a alcunha do primeiro Kamen Rider, o Kamen Rider Ichigo. Tá presente na maioria dos episódios. Vamos falar daqui a pouco da substituição dele, vamos com calma. E o segundo é o Takashi Sasaki, que é o Hayato Timonde, que é o Kamen Rider. E acaba que também ganhando a alcunha de Kamen Rider Nigou, né? O segundo Kamen Rider.
Pra esses dois aqui, galera, teve outros atores escalados ou foi os dois de cara? Sim, viu? Teve, inclusive, quando o projeto se chamava Crossfire ainda, eles haviam escalado o ator Masaomi Kondo como Takeshi Hongo, tem até foto dele vestido de Takeshi Hongo. E ele acabou saindo da série, né? Até hoje é meio controverso o motivo pelo qual ele saiu da série. Não sabe andar de moto. Não, tem fontes. Tem fontes que dizem que ele saiu porque, enfim, ele tinha um trampo que pagava melhor. Ele arranjou um papel que pagava melhor. E tem fontes que dizem que os produtores não gostaram dele. Ele era muito galanzinho, né? Não era a imagem de herói. Exato. Falar que o cara não sabe andar de moto é muita sacanagem da minha parte, porque o próprio Fujioka parece às vezes no começo da série que não sabe andar de moto, né? Porque além de andar sem capacete, ele ficava andando que nem um bêbado no começo da série, assim, ó. Não, pior que ele era o cara que sabia. Ele era o cara que sabia andar de moto. Quem não sabia era o Sasaki. Sim. Você sabe que teve uma coletiva de imprensa de Kamen Rider bem no começo que rolou exatamente isso. Os caras chegaram e falaram: esse papel aí, mas você não anda de motocicleta, meu amigo? E aí ele foi lá e falou: não ando, não é não, Thiago? Exato, eu postei essa história. Ele literalmente cata a moto no meio da coletiva de imprensa e sai andando pelo prédio, assim, da emissora. Ficou empinando e dando... Exatamente. Mas voltando aqui pro Masaomi Kondo, enfim, aí um ponto que eles falaram, que eles justificaram, né? Há fontes que justificam a saída do Kondo, que ele não tinha uma voz forte o suficiente para o Hongo que eles buscavam. Inclusive, uma das qualidades que eles viram no Hiroshi Fujioka, quando eles receberam a apresentação dele ali, é que ele tinha uma voz forte. Ele era um cara, abre aspas, viril, fecha aspas, isso parafraseando o memorando da época. Uma baita voz. Palavras do memorando. Mas que a voz do cara, o cara roido. Mas essa questão dele ser viril, é porque ele era todo galanzão, né? Era todo galanzão. E esse vozeirão todo, acredito que isso dá uma força ao herói. Isso mostra coragem. Tem muito a ver com o arquétipo de herói da época também, né? Se você pegar as séries da época e tudo mais, era muito mais essa vibe. É o que eles procuravam também, né? Até o Thiago falou sobre esse lance da voz, né? Tem uma imponência, né? Se você parar pra pensar. Inclusive, o Hongo do mangá do Ishinomori, ele parece muito mais o Masaomi Kondo do que o Hiroshi Fujioka, né? Eu acho que talvez quando o Ishinomori começou a fazer os primeiros rascunhos do mangá ali, ele ainda tava com o Masaomi Kondo na cabeça. O mangá mostra o quanto as ideias do Ishinomori eram também alteradas pelos roteiristas, né? Porque o mangá ele tem uma linha, a própria substituição do Hongo segue uma linha diferente do que nós vemos na série. É totalmente outra coisa. E junto com o Masaomi Kondo, uma outra grande alteração que foi feita é que originalmente a Ruriko Midorikawa seria interpretada pela Yoko Shimada, né? Que interpreta a Ruriko, que interpreta a Hiromi, que é a melhor amiga da Ruriko, exato. Ela passou ali de Ruriko para Hiromi porque o Hirayama viu a Shihiko Maki, né? Que foi quem ficou com o papel de Ruriko Midorikawa, num comercial de shampoo, que inclusive ela coestrela lá com o ator que fez o Ultra série, e ficou encantado por ela e achou que ela tinha que estar na série. Curiosamente, aí a Yoko Shimada acabou perdendo o papel, né? Ela acabou ficando com uma personagem um pouco mais secundária, só que ela ficou mais tempo que a própria Ruriko na série. E a questão da Linda Yamamoto? Ela é toda dada. A Linda Yamamoto é um pouquinho mais pra frente. Inclusive, até pra fazer o Hongo, o Hiroshiba, ele fez teste, acabou não passando, mas depois ele foi chamado pra fazer o papel do Taki, posteriormente. É que na verdade não é que ele não passou no teste, né? Eles fizeram testes com vários caras, e só que eles meio que
foda-se, o Fujioka é o cara que mais se encaixa aqui. Não é nem que ele foi rejeitado no teste, eles nem colocaram em consideração, mas quando o Hiroshiba ele fez o teste ainda, o programa ainda se chamava Schoolman, inclusive. Uma coisa assim, tanto os atores de Nigo e tipo o Fujioka e o Tsuyoshi Sasaki, eles eram amigos de treinamento, né? E de acordo com as minhas pesquisas, eu não encontrei como foi a entrada do ator na série, mas pelos que vocês já falaram foram. Mas ele fala muito do Sr. Hirata, que foi presidente da agência que ele entrou posteriormente, que deu uma ajuda a ele para poder ser o Kamen Rider durante as gravações. E o Sasaki foi convite de Toru Hirayama para poder ser o Kamen Rider Nigo. Ele não queria de cara porque ele não queria ser o personagem principal. Talvez aí para não ser para não, tipo assim, não queimar o filme do amigo, né? Mas depois ele viu que a questão dele estar no hospital, né? Ele não acabou convencendo, né? Ele acabou sendo o Nigo, ou a não ser que teve uma outra história parecida ou diferente, não sei, menino. E Dani e Thiago, ainda bem, né? A Yoko Shimada deu sorte porque ela trabalhou o dobro do que a Chieko Morikawa, né? Porque a Ruriko, ela some, né? No processo da situação do Hiroshi Fujioka, que vamos contar daqui a pouco. E ela trabalha em 13 episódios e a Yoko Shimada trabalha em 26. Então ainda bem que trocou, né? Ela ganhou dinheiro e mais. Vamos falar. Ganhou. E talvez se ela tivesse se mantido como um Ruriko, ela teria ficado bem mais tempo na série, né? Bom, nomes importantes. Vamos falar do Kiji Kobayashi, que é o Tobei Tachibana. Inclusive, não é o primeiro TokuCast que ele está. Ele está também no Ultraman, né, cara? Ele faz o Capitão Muramatsu lá da equipe do Ultraman. Então, e um nome importante aqui pra TV japonesa. Não é à toa que ele tá aqui. Inclusive, ele segue como mentor aí de praticamente quase todos aí, né? Os Kamen Riders da Showa. O narrador, que não precisa citar muito, mas é o Shinji Nakai. Goronaya faz a voz do líder da Showa. Vocês querem falar do Goronaya? É sempre bom, né? Que esse cara aqui é bem conhecidinho no rolê, né? Já citamos ele aqui muito no TokuCast. Sim, que é a grande voz do mal, né? Ele é basicamente todos os grandes líderes aí. Praticamente todos, cara. Esse aqui, eu acho que a cada, sei lá, 5 séries de Tokusatsu, principalmente da Toei, né, e de Showa, ele que é o grande vilão, né? Cara, mó barato. Pra você que tá ouvindo a gente aí, não tá linkando o nome, cara, o Gurunaya, ele é a voz de quase todos os líderes, né, das séries de Kamen Rider, por exemplo, do Gandhi lá, líder da Crisis, por exemplo, no RX, anime que ele faz também. Eu acho que, não me engano, ele fez voz também em Goronaya, gente. Se vocês pararem pra pesquisar sobre ele é voz de um monte de anime, inclusive até clássico aí, cara. Muito, muito legal, tá? Tudo que vocês pegarem dos anos 60 até meados dos anos 90 ali, tem a voz dele em alguma coisa. Tem voz dele em filme do Godzilla também, naquele Invasão do Astro Monstro. Ele é narrador. Tem voz dele no Pan, no anime do Kimba também. No Pan ele faz pra caramba, né, cara? Inclusive. Ele é o Goemon, né? Então é verdade. Cara, ele é um cara que tem um trabalho bem extenso, inclusive, até a morte dele, né? Assim, o Goronai e o Shozizuka que é a voz Satangos, né? Dos vilões lá, por exemplo, de U2K e tal. Rider, também. Né, cara? Também. São vozes, assim, que pra vilão combina bem pra caceta, né? Essa que é a realidade. E o último trabalho dele, eu acho que foi narrando o Kamen Rider o The Next, se não me engano. Isso pra live action Kamen Rider, tá? Voltando pra cá, é importante estar o grande nome aqui, o Juri Yabuki, que faz o Kazuya Ataki. Ele tá em quase toda a série. Ele tá em várias produções da Toei. Ele é irmão do Sonitiba. O Kazuya Ataki, ele é um personagem muito interessante, né? Vamos falar melhor Vamos falar agora, já vai. O Kazuya Ataki, ele é colocado na série como um agente do FBI pra dar mais ação pra série, talvez, ali, né? Porque, pelo que ele entra, ainda com o Hongo, né? Que tem aquele episódio dele casando e tal, né? Ainda é o Hongo, né? O primeiro episódio sem o Fujioka, colocaram ele justamente pra suprir a parte de ação civil, já que o ator do Hongo não ia poder estar porque ele se acidentou. Uma dinâmica parecida com o Boomerman lá do Jaspion.
parecida lá no caso foi o Ricardo Kurosaki que tinha outros compromissos, mas assim, aqui é então, importante. o ator não estava presente. O Hiroshi Fujioka, ele sofre um acidente de moto, em gravações mesmo, né, de trabalho, né, quebra a perna. No episódio do Homem-Cobra, ele sofre um acidente. Ele não sofre no último episódio antes dele sumir, tanto que esse episódio do Taki, ele nem aparece transformado, né. A voz era do Fujioka, a voz nem era do Fujioka também, né? Eles usam inclusive coisa de arquivo, imagem que não foi utilizada, ele de costa. Era pro Taki aparecer no episódio lá pro 28, mas acabou aparecendo no 11 mesmo. Então ele já estava programado para aparecer na série, né? Ele só antecipou aí. Agora, até hoje a minha pergunta, por que de tanto performance que ele tem de corporal, a performance dele, por que ele nunca foi um Kamen Rider ou um outro herói de Shotaro Shinomori? Existiu essa ideia no mangá do Ishinomori, que ele lançou em 72, que é o Kamen Rider contra o Black Shogun, né? Que o Taki, ele é sequestrado e ele vira o Kamen Rider 3, né? O Kamen Rider Sango. Só que eles não levaram essa ideia pra série porque eles já estavam com o planejamento de fazer o V3 e tornar uma outra série com outro protagonista. Eles acharam que ia ficar meio repetitivo se eles repetissem exatamente a mesma coisa. O cara sendo sequestrado, remodelação, escapou. Sim. Da hora como eles homenageiam isso no Spirits, né? Muito legal. Outra ideia que também não deu certo é que estavam pensando em fazer ele ser o Kamen Rider 4, né? No V3. Só que aí também não vingou e fizeram o Riderman no lugar. Inclusive no V3 tem um personagem que é meio parecido com ele, né? Que não deu certo. Eu não encontrei nada dizendo, e isso é importante, vocês estão falando do personagem Taki. Vocês estão falando do personagem Taki no mangá, do personagem Taki em outras séries, que ele poderia ter virado o Kamen Rider 3 ou 4, no mangá do Kamen Rider Spirits, mas eu queria falar do Jiriabuki. Alguém pesquisou, encontrou alguma coisa sobre... às vezes não rolou porque o Jiriabuki não queria, porque é muito estranho, sabe? O Jiriabuki, ele participa de toda a série, ele é o Robin da parada, né, cara? Ele é o segundo em ação. Tem muito episódio, inclusive, que o próprio Taki, junto com o Tachibana, tem um protagonismo. Ele é o cara da ação, muito mais, inclusive, do que, cara, o Hiroshi Fujioka, o Takashi e Sasaki, porque o Jiriabuki tem essa formação ali também, Jack e tal, né, de lutar. Só que, cara, ele não virar o Kamen Rider, o segundo Kamen Rider, né, que ele poderia ter virado, e nem precisar de ter o Takashi Sasaki, ele não virar o 3, o 4. Vocês viram alguma coisa falando se o ator não queria? Porque eu queria ter pesquisado mais, eu acabei pesquisando sobre a série, não sobre o Jiriabuki, né? Porque outras séries da Toei que vieram depois, ele não faz ninguém que se transforma, né, cara? A gente vê ele lá no Robotocade, no Robotocade Q, que é só Robotocade, o nome da série, né? Ele faz o Tsuyo Shinjo. Parece no Kikaider. Ele é o parceiro do Robotocade, sabe? A gente vê ele em outros, como o Miser 3, a gente vê em várias participações, assim, de outras séries, mas ele nunca é o cara que se transforma, né? E, inclusive, a gente vê ele participando, claro, né, gente, de vários filmes do próprio irmão, né, cara? Produzido pela Toei, ali, do Sunitiba. Vocês têm uma noção, tem uma série de televisão da NHK de 78 que ele foi o Hattori Hanzo, ó. O personagem que marcou aí o irmão, né? Ele tá em séries também do irmão, claro, né? E depois, inclusive, ele fica, cara, acho que quase metade de Jimin 75, que é aquele spin-off de Key Hunter, também aquela série policial, sabe? Só que, cara, eu não sei, sabe? Eu fico isso na cabeça, sabe? Será se... até em Kagemusha, aquele filme do fodástico do Akira Kurosawa, ele tem papel lá. Eu fiquei com a impressão, eu tô dando essa atenção, a gente vai acabar falando muito mais do Taki daqui a pouco da história, mas eu queria esticar um pouquinho sobre o Jiriabuki, porque eu falei, caramba, eu não vou fazer um talkcast sobre o Jiriabuki, provavelmente, mas por que o Jiriabuki, irmão do Sunishiba, sabe? Um cara tão foda, porque ele nunca teve uma série, já que ele foi o segundo principal aqui, né, junto com os Kamen Riders, né? Porque, inclusive, no final da série, gente, o final da série, a despedida é com o Taki. A despedida não é pros heróis. A grande despedida do final da série não é pro Kamen Rider Nigoichigo. A grande despedida do final da série é o Taki indo embora. Vocês perceberam isso? Por que nunca pegaram o Jiriabuki e botaram numa série com ele sendo o protagonista, né, cara? Isso, hein? Porque ele também tinha pinta de galã.
o estilo do cabelo dele era diferenciado da época, que todo mundo tava com cabelo lisão ali, e ele era o que mais cacheado ali, né? Então, de japa ele não tinha aquele padrão. Mas porque o cabelo dele é um cabelo da moda também. Tinha essa vibe de fazer esse tipo de penteado, né? De fazer, como é que é o nome? Permanente, isso que a pessoa falava. E ele foi lançado um livro, acredito que foi agora nos anos 2000 e depois de 2010 pra cá, Shonen Gakko no Mecha. E que tem ele na capa, não consegui achar pra comprar nem no Da Vinci. E ficou essa questão aí, porque a gente termina a pergunta que não cala, né? Porque o que aconteceu é que ele não ganhou um personagem. Dessa parte de elenco aí, vocês querem citar mais alguém do elenco? É importante, porque assim, é um elenco extenso, é uma série de 98 episódios, tem alguns caras que inclusive voltaram, a gente citou já em outros casts, como o próprio Ambassador Hell, o Kenji Ushio, o Dr. Shinigami, o Hideo Yamamoto, o Machine Man e tal, tem caras aqui que já citou várias vezes, assim, então a gente não precisa ficar também dando carreira pra todo mundo, mas tem alguém específico que vocês querem aproveitar e contar mais um pouquinho também? Só a participação de eu não lembro qual episódio, o Hiroyuki Takano, que logo depois ele foi aí o Baromuan, o Kentaro, que é o menininho do óculos. Tem até o Kirinja lá de Gonin também participando em algum episódio. Aparece o Spectrum-Man, aparece num dos episódios lá, e num dos primeiros também aparece um molequinho lá, que ele aparece naquele filme lá, que aparece o filho do Godzilla. Tem algumas participações especiais bacanas. Cara, é legal você tá aqui, o Tachibana tem lá o clube dele lá, o clube de moto lá e tal. Depois o Tachibana até vira como se fosse um chefe do FBI ali, né, às vezes, com a galera. Mas, cara, troca direto os assistentes dele, né, cara? Troca direto. Inclusive, trocou a que eu era apaixonado, que era a Linda Yamamoto fazendo a Mari, cara. Linda Yamamoto, né? Quando eu vi a primeira vez, eu falei, não, ela tá muito, assim, destacada, ela é toda dada, né? Ela não deve ser simplesmente só uma atriz. E, de repente, ela toda dada, dando em cima do... como fala? Toda dada é muito antigo, né, cara? Do Nigo, né? E e de repente deu em cima do Taki, toda sorridente. Falei, não, ela não é qualquer atriz ali, não. Deve ter alguma coisa. Eu pesquisei que ela era uma cantora, né? Era uma cantora na época e muito famosa. E de repente ela some. Por que ela some? Não só ela, mas como todas essas meninas aí do Tachibana, né? São mortas elas eram... Pior que não. Essas atrizes, elas tinham todas contratos temporários, né? Porque elas eram de agência e os contratos dela eram de período tal até período tal. Quando a agência que gerenciava a carreira de alguma via que não ia render mais, o salário era baixo e a Toei não estava disposta a desembolsar mais para manter, eles dispensavam as meninas e colocavam outras. Porque Kamen Rider tem uma controvérsia muito grande envolvendo direitos trabalhistas, que é uma parada que a gente vai falar no outro cast, mas essa troca aí das coadjuvantes tem muito a ver com isso, uma maneira deles driblarem aí os direitos trabalhistas. E a agenda dela era muito, assim, disputada, né? No caso da Linda Yamamoto, sim. Esse era como entre as mulheres. Que era legal, até pesquisei se tinha alguma coisa a ver com as Panteras, porque eram as três, e a Mari, ela era especialista em esgrima, né? Então, será que tem alguma coisa, alguma inspiração de Panteras? Mas não, as Panteras vieram depois. E eu não comentei na Shekomaki lá, mas ela saiu da série porque ela ficou bem abalada com o acidente do Fujioka, né? Ela percebeu que não tinha segurança nenhuma naquilo que ela estava fazendo e saiu fora. Aí logo no próximo Tokusatsu que ela foi fazer, que foi o Iron King, ela sofreu um acidente no set, que enfim,
o efeito especial lá explodiu e pegou fogo nela. Queimou um pouco do cabelo dela e, enfim, ela tava com o pé frio mesmo. Vocês querem falar um pouquinho de Sweet Actor? Que Sweet Actor também tem algumas coisas bem interessantes, né? Alguns nomes bem legais, né? Eu nunca esqueço que o Junichi Haruta foi, na parte da Jack lá, foi um dos Kamen Riders do trampolim ali de salto. Ele pulava. Tem nomes aí da Ono Kyukai e da Japan Action Club pra citar as principais ali, né? Deve ter tido outras empresas no meio, mas são as duas principais aqui, né? Da Ono Kyukai, dá pra citar o Masaru Okada, né? Ele é o grande nome da Ono Kyukai, né? Ele veste o traje, primeiramente, dos monstros, né? Do aranha, do morcego. Depois ele passa a ser o Kamen Rider, né? Quando o Fujioka sai, porque é o Fujioka que vestiu o traje na maioria das cenas. Dá pra gente também mencionar o Bun Nakamura, que também é um grande dublê aí da Ono Kyukai. O Nigo teve mais, não se diz, mais dublês, né? Porque o Hayato Shimoji também, né? O Tsuyoshi Sasaki que vestiu também. O Kazunibori também vestiu, né? O Kazunibori, ele substituiu o Kamen Rider 1, fez o 2, fez monstro, fez soldado, fez uma porrada de coisa lá naquele comecinho da carreira dele, que a gente já citou lá no TokuCast dele, né? E o Tetsuya Nakayashiki, né? Que é mais ou menos ali o principal, se o Nibori era sempre os vermelhos nos Sentais, lá na Era Showa, o Nakayashiki era sempre o cara que era o Kamen Rider. É engraçado que na MUK não fala, pelo menos não fala quem vestiu, né? Só fala mesmo o dublador. Exceto a Rationa, que ela foi uma atriz conhecida, o Ti pode falar. E vale lembrar que a Jack, eles entram depois, né? E a Jack, eles só faziam as cenas de pulo. As cenas de ação e de luta, a maioria era feita pela Ono Kyukai e associados ali, né? A Jack assume mesmo em 73. Eu queria falar um pouquinho antes de entrar na história também, né? Vamos falar das músicas também daqui a pouco. Das vestimentas, né? Até porque, eu vou nem ter que manjar muito nessa parte, porque tá fazendo cosplay dessa série já faz um tempo. Mas assim, é importante todas as mudanças que tiveram de uniforme. Mas tem algumas que marcaram muito, né? Porque quando começa, né? Quando tem o Ichigo, depois o Nigo já marca uma mudança. Aí depois, quando o Ichigo volta a participar de alguns episódios, como Sakurajima, que a gente já falou em alguns tokucasts aqui, né? Marca uma nova mudança. Aí depois, né? Vai mudando até chegar quando o Hongo volta efetivamente mesmo, né? E fica o Adidas, né? Fica aquela forma mesmo com duas listas, com o capacete já bem feitinho, né? E depois o próprio Nigo acaba usando o mesmo capacete também depois. Aí o Nigo também tem várias variações aí, em vários momentos posteriores, né? Mas... em termos de design, né? O primeiro seria o comumente conhecido como Old Number One, né? Que teve tanto a versão, o Thiago até acho que pode falar mais aprofundado disso, que teve a versão mesmo rígida, né? Que é de close, e a versão de latex, que é aquela versão para ação mesmo, que até no começo ela é bem tortinha, depois os caras vão ajustando, né? E aí a gente tem as trocas, que nem você falou, Gil, quando entra o Shimonji Hayato, ele já tem um upgrade ali, mas ainda é duas partes, né? Que é de couro ainda. E aí depois em Sakurajima a gente tem as mudanças também, que é a famosa versão Sakurajima dos capacetes aí, que eu acho bem legal. Eu, na verdade, inclusive, gosto bastante do Ichigo quando tá o Ichigo com a clássica e o Shimonji com a versão Sakurajima do capacete, que até é o que ficou meio até usado em várias aparições posteriores deles. Quando aparece como Sete Riders lendários, eles colocam esse capacete, e quando não é os Sete Riders lendários, que é todo mundo da Era Showa, aí é os capacetes clássicos, né, iguais. Eu acho legal que eles mantiveram pelo menos a parte da luva, né, porque a luva do Ichigo muda, né, depois fica prata, né? Sim, era verde, prata, né? Era azulado, depois vai pra verde, depois pra prata. E vocês sabem o porquê que rola, né? Porquê que eles fazem esse Sakurajima quando o Hongo volta. Porque eles não tinham mais o traje antigo do Ichigo, porque eles repintaram para fazer o traje do Nigo.
pra usar em show ao vivo, porque foi nessa época aí da Ono Ken Yokai que começou os shows em par. Eles simplesmente não tinham mais a porra da roupa, eles tiveram que fazer outra do zero. Engraçado como nessa época a galera não valorizava muito isso, né? Não, Então pega essa porcaria tudo pra usar recurso, né? Não gastar grana. Depois eles aprendem a fazer um monte, até usam lá nos episódios do Eight Riders, lá com os 6 Shocker Riders, né? Aprendem um pouco. O Vonei falou que a primeira versão do capacete do Ichigo, ele tem 2 versões, né? Que é a mais bonita e uma que era de látex de ação. Close e ação. Close e ação. Exato. Só que o que rola? Esse primeiro capacete aí, cara, quem fez foi a EX Pro, não foi a Rainbow, pra quem acha que Tokusatsu começou nos anos 80 e que tudo é a Rainbow, não é. Era a EX Pro que fazia esse capacete. Cara, eles erraram as medidas do capacete. Erraram feio, né? Erraram, eles erraram e inclusive quando eles começaram a gravar a série, o capacete tava consertando. As primeiras tomadas que foram feitas, né, a cirurgia do Hongo lá, que ele tá só com a roupa sem o capacete, rola por causa disso, porque eles ainda estavam sem o capacete, porque a X-Pro tava arrumando a cagada que eles fizeram. Por isso que o capacete é meio tortão, assim, você vê que ele é meio maior, assim, meio... O Crusher é meio torto, né? Crusher, pra quem não sabe, é a parte de baixo do capacete, é o queixo do capacete, a gente chama de Crusher. A gente não, eles. E isso é legal porque complementa até na própria história, porque na cena de transformação dele ele tá sem o capacete, porque tava lá consertando e tal, e já encaixa no lance do roteiro de que tava incompleta a transformação dele. Não sei se ficaria até bacana pensando hoje, ele todo transformado e não teve só a lavagem cerebral. Visualmente já mostra que ele estava incompleto. E é isso que é bacana, os caras aproveitarem o erro e botar na série e se transformar num acerto. Pra mim era processo da transformação, né? Não era. Pra mim eu entendi como processo da transformação. Primeiro o corpo, depois a cabeça, por isso que demora aí ele aparecer com o capacete. Mas nem foi proposital, foi cagada. Então, mas muito louco como às vezes a gente tem toda uma visão, uma leitura da hora, que nem o Looper fez, uma leitura foda e não sei o quê, e na verdade quando você vai ver, os caras, não deu não, faz seu capacete mesmo essa parada aí, meu. Faz aí. Com o capacete. Agora o Nigo, ele não tá meio transformado, né? Quando mostra ele tá só com a roupa só de cirurgia, não é? Se você for pegar no mangá do Ishinomori, ele tá pelado, né? O Hongo, quando ele tá na mesa de cirurgia, ele não tá com a roupa de Kamen Rider. Um ponto importante é que a faixa do Nigo diminui. O Ichigo, quando volta depois com o upgrade, ele ganha 2 faixinhas, né? Um vira 2, né? E o 2 vira 1 em termos de faixa, né? O Nigo tinha luva vermelha desde o começo? Não, a luva dele era luva verde. Verde também, verde, né? Era verde. Depois muda pra vermelho, né? Isso, verde o capacete preto. Isso. Verde o capacete preto. Aí, o cinto vermelho também do Ichigo vem depois também, né? Porque era branco, né? Isso, do Ichigo era branco. Cara, e ele ainda usa o cinto branco, em Sakurajima, não? Usa branco em Sakurajima. E o Sakurajima, inclusive, tem um detalhe que a parte de cima da máscara tá pintada também, parece até que ele tem bigode, né? E pra vocês, o Sakurajima, abre um parênteses aí de novo, né? Eu senti ele muito como teste pro Hongo, porque assim, o cara quebrou a perna, teve que sair e botar o Hayato Shimonji, né? O cara tinha contrato, vamos trazer de volta, não sei como tava em relação a... Acho que a aceitação do Hayato Shimonji tava boa, senão ele não ia ser protagonista na metade da série, né? Eu acho que a série começou a fazer sucesso com ele, inclusive. É verdade. Testaram ali o Hongo, o retorno do Hongo nesses episódios pra ensaiar um retorno dele, cara, não pode ser. A ideia original era um especial de Ano Novo. Esses episódios de Sakurajima, eles foram ao ar no Ano Novo, né? A ideia original deles era fazer um puto especialzão de 1h30 de Ano Novo, trazendo o Hongo de volta. Só que o que rola? O Fujioka, ele ainda não estava 100% recuperado. Inclusive contam nos livros que enquanto ele estava gravando esses episódios de Sakurajima, os pontos da perna dele abriram e voou sangue pra tudo com um telado. E ele mandou os caras ficar quietos, não contar pra ninguém, porque ele queria fazer o bagulho.
E sim, porque o hospital foi contra, né, o retorno dele. Eles não queria que ele voltasse, isso já com 6 meses, né, de recuperação. E ele acabou convencendo, e ele se sentiu muito assim, responsável pelo acontecimento. E se a série parasse, ele estava muito abalado psicologicamente. Os episódios fizeram sucesso, né? Porque meio que carimbou o retorno dele depois, né? Sim, e lembrando que a fratura que ele sofreu, os médicos, quando ele foi ser examinado, os caras falaram que não tinha retorno, não ia rolar. Talvez ele nunca mais andasse, né? Nem que voltar a interpretar um personagem, né? Como Kamen Rider. E ele se sentiu muito mal por isso. E eu tava vendo até na pesquisa que eu fiz na época que eles, não na época 71, recentemente, que eles, eu não sou dessa época ainda, não tinha nascido ainda. Mas, que eles tinham algumas ideias, né, de falar que ele sofreu um acidente, ele teve que trocar de rosto, falar que ele morreu, né, e alguém substituiu, e aí um dos produtores falou, eu não lembro qual dos produtores que foi, mas falou que não, porque um herói nunca morre, então não... O Hirayama. Foi o Hirayama. Um dos projetos queria matar. era... Isso, um dos projetos era matar o Kamen Rider, né? Sim. O pessoal pensou, é mais fácil fazer um roteiro de que ele morre do que um que ele viajou para um outro lugar. Só que o Hirayama não achou a ideia bacana, porque ia tirar todo aquele pensamento das crianças de que ele era poderoso. Caramba, mano, o herói principal pode morrer. E aí botaram um outro no lugar até ele voltar. E é muito legal essa visão que eles têm. Eu sei que vocês gostam muito desses episódios de Sakurajima, mas eu gosto mais daqueles episódios meio que, sei lá, na China, sei onde é que é. Que é quando o Hayato volta, né? Que já é a fase Hongo mesmo, né? E o Hayato volta e participa da ação. Eu acho que esses episódios são bem legais. Mais legais que Sakurajima. Já após o 52, né? Já. Sim. Não, é legal, mas eu acho da hora. A Sakurajima, cara, é muito legal ver os dois juntos assim. É muito legal, né, cara? E a química que eles têm, né? Foda demais. Ah, cara, é incrível, assim. Eu acho. Você sabe que antes de eu assistir o Kamen Rider Ichigo, aliás, a série Kamen Rider, né? Antes de assistir a série do Kamen Rider, cara, eu tinha uma visão. Legal tal. E depois que eu assisti, cara, eu falei, pensar, 98 episódios. Mas aí depois que eu assisti, eu falei, cara, nem sei se 98 episódios não foi pouco. Porque o que poderia ter desenvolvido dos Double Riders, cara, dos dois juntos trabalhando, cara, demais, cara. Eles têm uma química, eles têm uma presença em tela, assim, né? Isso aqui é muito incrível. Quando a gente falou de personagem, eu queria fazer uma citação aqui, até fazendo um paralelo com o que o pessoal fala na DC Comics. Vocês sabem que pra quem não conhece, na DC Comics, lógico, tem uma trindade, né? Que é o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha. E os caras que escrevem quadrinhos, eles falam, e eles já falaram sobre isso num certo arco da DC, que Superman, Batman e Mulher Maravilha não são só personagens. Eles são avatares de forças primordiais que existem naquele universo, que representam coisas. E acho muito louco como o Kamen Rider, mas ele foi criado por esse, pra aquele, não sei o que e tal. Mas eu acho que o personagem, a coisa, a entidade Kamen Rider, ela é uma representação, sabe? Até o Shotaro Shiromori fala que ele é o mensageiro da natureza, né? E da humanidade, tudo mais, muito louco. E como o Kamen Rider encarna isso, apesar de ser uma obra que, a priori, nada tem a ver com o DC Comics, né? Apesar de ter influências tanto da DC quanto da Marvel, né? Boa. Bom, vamos aproveitar essa deixa pra falar um pouquinho da história. Eu vou dar um resumo, bem resumo mesmo de começo, emendando o Ishigoku Nigo, e aí a gente pode ir acrescentando aí, tem algumas coisas legais também que cada um vai querer acrescentar, mas a história, ela começa basicamente com uma organização, né, chamada Shocker, que é uma organização terrorista, uma organização misteriosa, né, cara, que vem promovendo seus planos de dominação mundial, que tem ligação lá com nazifascismo, etc., né, a Shocker recruta, né, seus agentes, né, e daí aí os sequestram e os transformam aí em ciborgues, né, em mutantes, em Kaizo ninguém, né, como é a palavra, se não me engano. Humanos remodelados. Homens remodelados, Kaizo, né. E aí a vítima da vez é o Takashi Hongo. O Takashi Hongo, motoqueiro lá, né, cara, cientista lá da universidade, né, cara inteligente, cara bom, voz máscula e viril, tô brincando só pra linkar com o ator. Ele consegue escapar com a ajuda do professor Midorikawa antes da lavagem cerebral, como a gente citou muito aqui, né? E ele acaba
jurando aí combater a Shocker, né? Tem todo um drama, né, de ser um homem mudado e tal, meio Superman até, vamos falar daqui a pouquinho também, durante os encaixes aqui de cada um na história. Aí como tem um acidente ele conhece o Tachibana, começa a ter essa rede de apoio, a Roriko também, que é filha lá do professor, e aí como ele quebra a perna, há essa mudança, e aí a história passa por uma situação em que a Shocker estava construindo um outro, né, gafanhoto, um outro Hopper, o Hopper 2, estava construindo um outro... Mata um pouco doido. Né, um outro Kamen Rider, né, para poder combater o Hongo. E o Hongo, essa passagem não é mostrada na série. Isso que conta é o Hayato Ichimonji, né, que era um fotógrafo, né. Inclusive nos mangás ele é um peruano, né, meio peruano, meio japonês, mas no mangá não é agora. Aí o Hayato, ele é salvo pelo Hongo antes da lavagem cerebral também, né, e o Hongo vai combater a Shocker, né, vai combater os rolês do mal aí na Europa e deixa o Hayato Ichimonji com a missão de proteger o Japão enquanto ele tá fora. E aí entra o Hayato Ichimonji. E aí a série entra em diversos arcos, que não vamos contar pra vocês agora, mas é uma série, apesar de grandes momentos, de grandes episódios chaves, ainda é aquela série do monstro da semana, né, galera? Sim, não deixa de ser, né? E ela, no começo, né, tem esse arco que é os primeiros 3 episódios, né? Que é até trocar o Rider, né? Que é o começo da história do Kamen Rider, que eu acho que tem uma influência muito grande de histórias de terror, porque também era uma coisa que, de certa forma, a rede de TV queria, né? Eles queriam que fosse dessa forma, né? E eu, particularmente, acho muito louco toda essa dinâmica do os japoneses gostavam, né, disso aí também na época também. Sim. E fazia muito sucesso, né? É muito bonito, é muito legal como a maior parte das histórias é à noite, como a gente tem o Hongo transformando, não existia ainda a ideia do Henshin, né, da transformação, né, da pose de transformação e tudo mais, né, então ele tinha que transformar usando o ar no cinto, né, e tem cenas até dele, nos primeiros episódios, tem dele saltando e transformando no ar, muito legal, cara, caindo transformado. Muito legal. Mas talvez o acidente do Hongo tenha sido o principal para fazer a série virar o que mais ou menos a franquia é hoje. Porque se a ideia era fazer uma série infantil, no começo era muito adulta. Depois que o Hayato ele entra, ela fica toda mais alegre. Tem as meninas, tem o QG, que é o barzinho e tal. E você vê ali a diferença de personalidade do Hongo pro Hayato. O Hayato muito mais alegre, puxando ali pra meio ser o amigão, né? Menino e piruleta, tudo isso, né, por causa do acidente, né? Talvez, sei lá, se o... A males que vem pra bem. Se o Fujioka não tivesse sofrido o acidente, a série teria sido toda... eu acho que não, toda sabia? sinistra até o final. Não, sabe o que eu acho? Eu acho que tem muita influência. Muitas dessas séries, até hoje isso acontece, né? Você vê exemplos aí em várias séries de Kamen Rider. Vamos pegar lá na frente, Hibiki, onde ele modificou por causa da popularidade, né? E assim, eu acho que eles talvez teriam ido pra esse caminho que já foi com o Ichimonji Hayato. Mas sim, isso aí leva a gente até ir pro próximo, vamos dizer assim, arco, né? Que é do 14 até o 52, né? Que é onde entra o Ichimonji Hayato, né? Que é bem legal, né? Sobre essa parada aí de ser um pouco mais adulta a história no primeiro arco, é uma coisa que até a própria Might fez parecer, né? Porque os flyers iniciais da série, que divulgavam a série antes dela estrear, não vendiam ela como um tokusatsu de herói, vendiam ela como um dorama de efeitos especiais de mistérios. Mas se eu fosse destacar um episódio dessa primeira metade aí, eu gosto muito do episódio 2, cara, que pra mim, se eu fosse resumir todos esses 13 episódios iniciais ali, seria o episódio 2, que é o episódio do morcego, né? Ele sintetiza muito bem, né? Eu acho também. E aquele negócio também, né? A série, claro, em todo esse contexto de mudança, mas você vê a história do Hongo tendo durante esse primeiro arco aí, né? Essa crise também de identidade humana, porque ele é um homem modificado, né? Combatendo a Shocker. Kafkiano até. O Hayato volta de uma forma diferente, o Tak participa mais. E a gente tem agora um período da história em que o Hayato tá junto com o Tak, com uma cobertura do FBI, porque não tem, né? Não pode ser uma força japonesa, é o FBI, né? E o Tachibana e as meninas que ajudam ele aí enfrentando
episódio por episódio, os planos da Shocker, né? Por isso que eu falei que Monstros da Semana, porque por muito tempo, apesar de episódios muito bons e chaves, essa situação, tem planos que a Shocker, o Kamen Rider vai e atrapalha, tem plano que é contra o próprio Kamen Rider, né? Até rolar esse retorno do Hongo, e depois é o Hayato que vai embora pra combater Shocker na América do Sul, né? E depois faz umas pequenas aparições até chegar no final. O próprio Hongo continua com essa dinâmica com o Taki de enfrentar o problema do momento, né? O problema da semana, o problema do momento da semana. O Hongo, quando ele volta depois, ele nem parece mais o Hongo que ele era antes, né? Ele muda um pouco, ó. Já é um Hongo que se aceita como, né? Como homem modificado, já não tem mais. Porque aí tem a parte de produção que a série mudou, né? Aí na parte de história, eu sinto só que tem uma mudança mesmo. Eu não sei se já passou o episódio, até inclusive que o Fujioka não participou porque ele estava fazendo teste para uma novela em outro canal. Mas lá por 80, que é quando chega... É uma grande mudança na série. Final, né? Em relação ao vilão. Eles trocam a Shocker pela Girl Shocker, né? Que eu acho muito engraçado, né, cara? A Shocker, ela é uma organização do mal e funciona como uma empresa mesmo, né, cara? Ela comprou uma outra empresa, né? Ela absorveu os funcionários, né? Mudou a direção, mudou o logo. Mandou embora quem era tudo, né, cara? Mandou embora quem não servia ali pro novo plano, né? Inclusive é muito bom aquele episódio do monstro matando os soldadinhos antigos. Sim. Bem nessa muito parte bom, aí, cara. Né? Que já é o último arco já, né? Que vai do 80 ao 98, né? Que é quando surge já o Shocker aí, né? E a gente tem, aliás, no meio disso aí, logo depois que passar desse primeiro arco, que é um arco inteiro do Shimonji Hayato, que é mais leve, que, né? Em certos aspectos, apesar de ter uns episódios pesados também, mas é mais leve, porque o Shimonji é muito mais piruleta, ele é engraçadão, ele sempre tá rindo, tirando barato, ele é mulherengo, maletinha. O ator aí tem até os episódios aí que, nos bastidores, ele tem problemas com fantasmas e tal, muito legal. Depois a gente vai pros episódios aí de 53 e 79, e o segundo filme, né, que teve um filme ali no primeiro também, e tem o segundo filme. Que é quando volta o Takeshi. Isso. É quando volta o Takeshi Hongo. E aí nós temos Sakurajima e tudo mais. Sabe o que é foda? Que quando a Girl Shocker nasce, né? Esse upgrade da Shocker, né, cara? O grande líder vai lá, compra do General Black a empresa dele e mantém ele como acionista ali, como VP, né? Sei lá. O General Black. É a fusão da Geldan com a Shocker, né? Que vira o General Black lá, traz uma imponência militar, né? Um negócio mais forte do que o Shinigami, que era meio vampirinho, né? O outro que era o Ambassador Hell, que era lá uma esfinge e tal. Aí você põe lá um Coronel Coronelzão, né? Também, é verdade, também. É verdade, não fala muito dele. Aí o que acontece? Eles dão um ar de serem vilões piores do que estava assim na Shocker. Mas nesse momento, do 80 pro 98... é onde a série ganha mais ainda esses traços de série infantil, né? Participação muito forte de criança, com o clubinho lá. Como é que chama o clube dos meninos lá? Com o capacetinho bonitinho do Kamen Rider? Kamen Rider Tai. Aí, o cara muito louco com esses capacetinhos, hein? Devia ter vendido pra caramba aquilo lá, hein? Não é Shonen Rider Tai? Shonen Rider Tai, muito bem. Isso. Shonen Rider Tai, né? Um tipo deles aparece bastante na série seguinte, né? No V3, mas meio que o protótipo deles, ele já tinha aparecido na primeira série. Já. E em muitos episódios. O Shonen Rider Tai é a equipe dos Jovens Riders, na tradução. E é muito legal, eles têm o comunicadorzinho, né? Aquele capacetinho e tal. Pô, muito legal, cara. E assim, e tem uns episódios legais até com eles, assim, apesar de infantilizar bastante a série, tem alguns episódios legais com participação deles, né? Sim. Depois isso vai ganhar também homenagem, tem lá em RX, se não me engano, não é? No V3 tem a música deles, né? No V3 tem uma musiquinha também. Tem o Super One, né? Tem as versões deles, né? No Black, eles são da Gorgon lá, do Gorgon. São tudo crianças, que na verdade eles são criança, mas na verdade eles são adultos em forma de crianças. Capetas em forma de gorila, né? Capetas em forma de guri. Mas assim, de novo, tá? Esse período pra mim não agrega muito, só muda o vilão, a série fica um pouco mais light até chegar a batalha final e achei até que eles dois destruíram facilmente a Girl Shocker. Eu não acho a batalha final tão legal, pra ser sincero.
Eu esperava um pouco mais. Foi rápido, talvez, né? Mas eu achei legal o o surgimento visual daquela aliança final lá. anti-Shocker também. O visual final do líder lá também achei bem maneiro, né? Eles acabam até usando também esse protótipo aí de um olho só em outras séries depois, né? Mas eu confesso que esperava uma ação mais ampla, assim, maior pra esse final da série. Um final Mas mais a série, apoteótico. ela ficou muito light pro final, porque devia estar fazendo muito sucesso com a criançada. Muito sucesso. Cara, é uma série de horário nobre, um sábado, que começou como uma grande série de suspense. Não começou como uma série de super-herói, começou como uma série de ficção científica e suspense. E se tornou, com o passar do tempo, uma série de super-herói. Então ela acaba como uma série de super-herói, né, cara? E colocando muita criança participando ali, né? E ela acabou, por causa disso, virando grande modelo para séries que viriam a seguir, né? Gerando uma franquia. Dessa reta final aí, eu gosto muito dos episódios dos Shocker Riders, né? Vamos dar um... Que tem a Liga Anti-Shocker. Uma atenção legal pro Shocker Riders, né? O episódio do Shocker Riders são bem legais. É verdade. Várias armadilhas. Meu filho assistiu comigo e falou, 8 Riders, papai? Vai aparecer 8? Eu falei, vai, filho, 8 Riders. Aí ele contou. Então só tem 6, você não vai contar o Shigo e o Nigo? Exato. Pô, os dois mais Rider que tem, pô. Que ele achou que seriam 8 Shocker Riders. E eu acho muito bom que, tipo, o Shocker Rider 1 lá, que é o que tem o cachecolzinho amarelo, que depois vira um padrão, né? As imitações de Rider ou os Riders do mal usam cachecol amarelo. Ele se passa pelo Ichigo, né? E ninguém percebe. Só depois que os caras falam, mas pô, seu cachecol ele tá diferente, bicho. O Nigo chega e olha e falou: e quando foi que você mudou o cachecol, né? O Mafuká? Aí ele, hã? Tome! Eles, caralho, velho. Dizem que o Yoshinori Watanabe começou a pensar dali no protótipo de série de grupo, hein? Ó. Faz sentido. Falou, dá pra fazer 8 Kamen Rider, dá pra fazer 5 cara colorido tranquilo. Porque antes o Tachibana era o líder ali, ajudando também da forma a luta contra a Shocker, mas o Tachibana, no máximo que fazia era cronometrar o tempo de moto do Ichigo, né? Do Hongo. Mas aqui é interessante que ele treina os dois, né? Pra criar o golpe e tal, né? Isso é muito louco, né? E isso depois acaba sendo usado de outras séries, né? O Tachibana fazer essa função mesmo de mentor como treinador também, né? Até a Shocker sequestra ele num dado momento pra ele treinar os monstros da Shocker pra poder lutar contra o Kamen Rider. Tachibana fez um nível de coaching aí, cara. Ele é. Uma curiosidade sobre episódio. O episódio 4 do Ichigo, ele foi todo o roteiro, toda a história. Ele foi reaproveitado no episódio 36 de V3. Exato, o Tarraceniano. Do menino da planta. Tanto episódio, dá pra aproveitar muita coisa. Eles destroem a Shocker, salvam o mundo. E eles continuam a história deles também em outras séries. Então vamos contar também pra vocês em próximos Topcast, porque eles voltam lá no V3 e tal. Tem participação grande. De motos, eles também têm mais de uma moto, né? Pô, cara, isso é claro que tem mais de uma moto. Inclusive, eu achava até estranho assim, cara, que eu achava que uma moto era de uma, moto era do outro. Mas, a princípio, os dois usavam... Os dois têm modelo de moto igual, assim, dependendo do take, né? A primeira Cyclone, na verdade, a do Ichigo Azul, né? Ela simplesmente esbagaçou toda, né, cara? Porque toda a customização dela era meio mal feita. Porque, de novo, eles não tinham dinheiro, então eles faziam com o que dava ali. E aí eles fizeram outra Cyclone parecida com aquela, só que com uma leve diferença de tonalidade. Que aí, quando o Nigo entra, ele fica revezando entre aquela Cyclone que ele pilota um pouco mais deitado, né? Um pouco mais acochambrado assim. E aquela Cyclone dele mesmo, né? Que ele pilota um pouco mais levantado. Não sei se vocês reparam. Logo no episódio do Cacto lá. Ele só vai ganhar aquelas Cyclones que ficam mais marcadas visualmente, mais pro final, né? Isso, que tem as asinhas, né? Só lá no arco da Gale Shocker. É verdade. E essa Cyclone é baseada ela é feita em cima de uma Suzuki, né? De uma Suzuki T20. É aquilo, né? Papai Tachibana vai lá e dá motinho nova no Natal. Atinge a velocidade máxima de 400 km por hora. Agora eu não entendi esse 200 CV.
É, milha por hora. Cavalos, velho, cavalos. Não é 240. Ah, tá. Você vê, não é cavalos? Não, sim. É que em milhas por hora é 248. Eu achei que ele tava falando disso. Eu só manjo de carros, não manjo de motos. Tô zoando. E ela consegue pular 30 metros. Caramba, Isso. 30 metros. É. Cara, o Kamen Rider mesmo. Eu também. Vamos aproveitar e falar de música também, porque além da Let's Go Rider Kick, músicas que marcaram aí pra caramba, né? Teve mudança aqui nas aberturas e fechamento. Infelizmente, né? Porque a abertura pra mim nunca tinha que ter mudado. Mas conta aí pra nós, porque tem um grande nome envolvido aqui. A trilha foi composta por Shunsuke Kikuchi, né? E por ter sido o primeiro Kamen Rider, a trilha teve vários compositores e letristas, né? Como Shotaro Shimori, né? A Mari Takizawa também compôs, Saburi Yatsude, que também vai por anos também, entre outros. A abertura foi cantada nos primeiros episódios pelo Takeshi Hon, o Hiroshi Fujioka, até o episódio 36. E a partir do episódio 14 até o 38, até o 98, até o final, foi o Coach, né? Conhecido mais como Masato Shimon. Mari Takizawa também foi roteirista, que o Thiago comentou. Ela escreveu alguns episódios das séries também, como, além dela compor a música também, sim. Ela acabou aí compondo Baroman, V3, Kikaider, Zero One e Subaru. E Ichiro Mizuki canta um tema de Natal. Eu acredito que seja o primeiro trabalho dele, né, em séries de Tokusatsu, que em 72 aí ele começa como Baromuan. Antes ele pode ter trabalhado como Super Robô, mas como Tokusatsu acredito que seja esse o primeiro hit dele. É o Nigou que vem de Papai Noel, né? Inclusive nesse beijo natalino, né? Que é o último episódio que tem o Coronel Zol, inclusive. Que é o episódio que o Coronel Zol é derrotado. As crianças pediram que queriam ver o Kamen Rider no Natal. Até eu, eu tô aguardando chegar Natal aqui em casa e espero o Kamen Rider. Queria ver a falar Alessandra no Natal, Papai Noel. E a questão de aberturas em cenas, ele vai mudando bastante, né? Vai mudando, vai melhorando as cenas, né? Vão usando cenas melhores. O iCat muda também. O iCat muda várias vezes, né? Como eu comentei várias vezes no cast, nós vamos falar sobre Kamen Rider mais vezes. No mínimo mais uns 3, 4 episódios, né, Bonnie? Vamos fazer um documentário sobre Kamen Rider. A gente nem falou das polêmicas histórias da internet, sobre a vida dos atores. Tem muita coisa pra falar. O Thiago tem 1 bilhão aí de conteúdo para 6 livros pra falar. Já que vocês não estão no grupo que a gente tá. O cara botou várias coisas legais lá. O Thiago fala conosco aqui, né, o guia... sonoro em áudio definitivo sobre Kamen Rider. Mas é isso. Mas, puta, pra esse especial aqui sobre Kamen Rider, pra começar a falar dessa série, eu acho que a gente trouxe muita coisa legal. E pra partir pras considerações finais, eu queria que vocês ficassem à vontade, né? Eu e o Dani vamos chamar cada um de vocês. É aquela consideração pra falar da série, curiosidade que não consegui falar, vou falar agora. Não consegui encaixar um dado, vou encaixar agora. Não, quero só falar o quanto eu amo. E deixar também o jabá das redes de vocês, caso vocês queiram. Mensagem de fim de ano, caso vocês queiram. Fiquem à vontade. Lembrando que os Kamen Riders participam do TokuCast desde o episódio 1. Sempre quando a gente tá falando, sempre passa um Kamen Rider aí perto da casa do Dani, da minha, ou da Beth, ou de algum de nós aqui. Tá bom? Então eles estão sempre conosco aqui. Vamos lá. Dani, com quem você quer começar? Quer começar você? Fica à vontade. Pois é, Gil, eu ainda fico, né? E Kamen Rider é muito bom, né? Eu não preciso de filmes de terror, basta assistir Kamen Rider. Gosto muito da Era Show, porque mostra toda uma questão de visual, uma questão de roteiro, uma questão de fotografia. A tosquice, quando eu falei, nossa, que tosco, mas eu quero ver. Eu quero gostar dessa tosquice. E hoje eu já não uso mais essa palavra tosquice. Eu gosto, pronto, acabou. Não é cansativo a série, porque ela aprende, ela vai mostrando que vai ter um monstro na semana. Não tem muito, assim, usar palavras bonitas, porque o quanto ela é legal. Né?
é uma origem de todo Kamen Rider, já que sou tão fã de Black, embora seja o V3, meu preferido, e Black não. E a gente entender aí o que é a série, o que é a franquia Kamen Rider, os pontos que ela aponta aí, né? Que se for analisar na ponta do lápis, tem as atualidades de hoje sim também. É isso. E agora nós vamos passar aí para Vone Oliveira, o pai tá on. Opa, tô aqui. Bom, vamos lá. Chover, que o Dani falou, chover molhado, falar que a série é incrível, mas muita gente, eu vejo às vezes, muita gente não, algumas pessoas da Tokunet aí e tal, pessoal que é fã, fala, pô, cara, 98 episódios é cansativo. Eu venho novamente falar que o Dani falou, uma série que te prende, né, porque você tem um carisma, tanto dos personagens principais, quanto da galera coadjuvante, e aí tô falando de Taki, de Tachibana, das meninas, você tem um carisma deles também, então é um elenco que funciona muito bem, vilões muito bons, né? A Shocker, uma baita organização. E é o modelo para tudo que foi feito depois, para tudo, que o Thiago falou aí no começo também, né? E assim, Kamen Rider em si, como personagem, como entidade, né? É uma coisa sobre a qual eu vivo minha vida, assim, tipo, sabe? Tanto que eu adoro as músicas, as letras, cara, tudo. Então, é uma obra que a gente podia ficar aqui dias falando, que não ia terminar, porque tem muita coisa para ser falada, sempre tem, e é uma obra incrível que toca meu coração todos os dias, por isso que eu faço cosplay, por isso que eu levo para minha família, para quem eu conheço, e mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre penso estar ali do meu lado, ali o Ronco Takeshi, o Ishimon Hayato, falando, não, vamos lá, vamos seguir em frente. Até falar um negócio rapidinho, que aconteceu comigo uma vez, eu fui fazer um job, meu carro zoou no meio de uma chuva, quase no Autódromo de Interlagos, e eu tinha que chegar lá, já estava atrasado, o carro estourou a mangueira d'água, ferrou tudo, e eu estava no meio da avenida Interlagos, não tinha como mexer o carro dali, eu precisava, todo mundo buzinando, eu tenho que entregar o trabalho, e eu fiquei mal, falei, o que eu vou fazer, cara, não consegui nem empurrar o carro sozinho, ferrou, o que eu vou fazer, falei, não, tem que encontrar forças, como é que você assiste esses heróis e você não tem força? Cara, eu juro pelas minhas filhas o que aconteceu agora. Apareceu um cara, pôs a mão assim atrás do carro, com guarda-chuva, e olhei, e era um cara, por incrível que pareça, descendente de japonês e tal. E o cara, não, vamos lá, eu te ajudo. Ele empurrou comigo o carro, a gente colocou no lugar, eu agradeci, quando eu olhei, não tinha mais cara nenhum, ele tinha ido embora. Eu só vi um cara lá na frente indo embora, assim, devagarinho, debaixo da chuva, mano. E eu falei, caramba, cara. Eu me arrepio todo de contar essa história. Eu fiquei arrepiado agora você falando, que eu achei que você ia falar, perguntei o nome dele e falou que era Rongo. Não, ele foi embora. Ele nem. E é isso, pra mim, resume o que é o Kamen Rider. É o Unsung Hero. Muito legal. É o sozinho, o cara que vai lá e ele ajuda a pessoa e ele foi embora, tá ligado? Então é isso aí, Kamen Rider, isso é resumir pra mim. É isso. Agora vamos falar com ele, Anlooper. Fale você. Feliz demais de participar desse cast de uma série importantíssima, porque ela constrói a base de basicamente todo herói que não é Ultraman. Ela construiu base, a própria franquia, trouxe de volta os Henshin Heroes, meio que deu origem aos Metal Heroes, deu origem ao Super Sentai. Então, quem olha primeiras imagens, Kamen Rider de 71, acha tosco aquele visual, é porque não tem entendimento de assistir a série, levando em conta a época, levando em conta o dinheiro utilizado, e a série passa por cima disso tudo. Trouxe dublês, a Jack meio que surgiu ali, melhorando as cenas de ação, roteiro, tudo de bom nessa série, e recomendo demais. Como os meninos falaram, 98 episódios que passam rapidão. Não dá pra você achar que é uma série cansativa. Tanto que você já emenda no V3 depois que você termina ela e você assiste de boa. É muito bom. Não tem muito o que acrescentar. Assistam Kamen Rider quando possível. E quero aproveitar, já deixar aqui o jabazinho aí do Alma Toku. Sigam lá no Instagram. Desejar um Feliz Natal a todos, que 2025 seja um ano muito
próspero, muito bom pra todos vocês. E é isso. Nos vemos aí no ano que vem com muito mais Tokusatsu. Você vai dar 3 tchau? Não entendi. Agora vamos, Thiago AP. Fale, seu eu vou usar o meu tempo aqui, como o Vonei e o Anlooper já falaram uma opinião parecida com a que eu tenho, vou usar o meu tempo aqui para acrescentar uma curiosidade que não deu tempo de falar lá nos episódios, que eu até vou dividir essa curiosidade com o Anlooper. Tem um episódio lá, já naquela segunda fase, quando o Rongo volta, que tem uns molequinhos brincando de Rider Kick, né? Pulando de um lugar alto e dando Rider Kick. E aí o Taki e o Rongo dão maior bronca nos moleques, falando que eles têm que tomar cuidado porque o Rider Kick é perigoso e só os Kamen Riders podem fazer. E isso foi derivado a um fato que aconteceu na vida real e que o Anlooper vai poder falar aí, porque ele já tinha selecionado para falar. Exatamente, a criança do jardim da infância pulou do 3º andar de um prédio, foi parar no hospital, depois acabou falecendo, né? E toda uma campanha ali querendo fazer desmerecer a série, né? Tirar do ar e tal, foi levantada. E aí jogaram isso aí no episódio, onde eles dão bronca nas crianças, que é mais ou menos daquilo, né? Esses movimentos são feitos por profissionais, não tente isso em casa. Mais ou menos por conta disso daí. E foi aí que os dublês começaram a aparecer, porque a Toei começou a publicar matérias nas revistas parceiras, né? Mostrando quem eram os caras da Ono Kyukai, mostrando quem eram os caras da Jack, que toda aquela ação era feita por profissional e por gente que entendia. Um fato triste, infelizmente, aí, mas que ocorre. É isso aí, pessoal. Arquivo Show no Facebook. Um beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas e é isso aí. Muito bem. Cena, cadê você? Opa. Seja bem-vindo, pode falar. É difícil acrescentar alguma coisa quando você fica por último, né? Porque as coisas boas todo mundo já falou, né? Eu gosto muito da série, eu acho ela uma série ímpar, né? Até porque ela é de 71, né? Então é ímpar mesmo. Eu gosto porque, na verdade, se você parar pra analisar, isso é uma análise minha, né? Ele não é nem um monstro completamente e nem um ser humano, né? Ele não faz parte de nenhum dos, né? Dá pra você filosofar aí, né? O Vonei falou, né, que ele é o herói, que ele vem, ajuda e sai fora. Mas ele é um herói que vem, ajuda, sai fora e é triste, né? Que depois ele tá sozinho, tá vazio, né? Ele tenta preencher esse vazio dele, né? E é isso aí. Assistam. 98 episódios, você não precisa... É igual One Piece, você não precisa assistir os 1000 episódios do One Piece num dia. Vai dividindo, assiste um ali na janta, né? Um ali no almoço, né? Vai assistindo na moralzinha. É isso aí. 2 na condução, né? Exatamente. E é isso aí. Muito bem. E você, Gil? Mas, como o Sina falou, né? É difícil ficar por último, né? Fiquei arrepiado com a história do Vonei, velho. Muito foda. Bom, minha franquia favorita, série bacana, né? Não é aquela série de roteiros cheio de reviravolta, né? Histórias mirabolantes. Era outra época, né? Mas tem episódios muito bons, né? Tem episódios legais, né? O mais divertido é acompanhar, sabendo da época que ela foi feita, do contexto do que estava acontecendo no Japão na época e também sabendo do quanto que isso foi importante e influenciou tudo que vem depois na Toei, né? E em outras produtoras também. Eu acho triste que o Nigo, né, o Kamen Rider 2, né, como eu dizia antigamente, antes de começar a chamar ele de Nigo, não tem o mesmo peso para muitos fãs aqui no Brasil. Eu não posso falar de fã de outros países, né, porque eu não tô tão inserido. Não tem o mesmo peso como tem o Ichigo, como tem o primeiro, né. Fala-se muito do Fujioka, fala-se muito do Hongo Takeshi, fala-se muito do Kamen Rider Ichigo, pouco fala-se do Nigo, né, porque é ele que molda. Eu falei muito isso no Tokukast sobre Shin Kamen Rider e no Tokukast sobre o mangá do Kamen Rider. É o Nigo que molda o que é ser um Kamen Rider. Porque quando o Hongo volta, apesar do Hongo voltar e ser o próprio Hongo, ele acaba sendo aquilo que o Nigo estava sendo já, né? Junto com o Taki, por exemplo, né? Essa dupla dinâmica aí. Ele molda tanto que, na verdade, a pose que é famosa do Kamen Rider dele fazendo com os bracinhos, quem faz a primeira vez é o Nigo, né? Não é o Ichigo, né? Verdade, né? O Ichigo se transforma na moto, né? É verdade. O Shin Kamen Rider, o filme, né? A releitura que teve, me fez perceber que eu não sou o único que pensa assim, sabe? Porque lá no filme, o Nigo se torna, de forma visual, o Kamen Rider definitivo, que é o visual final do próprio Ichigo, aqui na série, que virou um ícone da cultura pop japonesa. Então, isso pra mim tem muito peso quando eu assisti em Kamen Rider, sabe?
Quem ouviu o TokuCast, alguns aqui participaram, acho que talvez lembram que eu falei isso lá, né? Pra mim teve muito peso, porque visualmente eu achei que foi feita uma justiça com o Hayato Ichimonji, né? Porque a galera esquece muito do Nigou. O Nigou é tratado por alguns fãs, ou por pessoas que conhecem pouco sobre o Kamen Rider, como o Robin, como um parceiro do Ichigo. Ele não é um parceiro, ele não é um sidekick. Ele é o Kamen Rider também, sabe? Ele é protagonista. Né? Eu gosto mais do Nigou por isso. Eu tatuei na minha perna a arte da capa Os Homens que Viraram Kamen Rider. É o Kamen Rider segurando o capacete, mas sem rosto. Porque pra mim não importa se é o Ichigo ou o Nigou, apesar de gostar mais do Nigou, né? Porque o que importa pra mim é o que a imagem representa, né? O Kamen Rider se tornou meu herói favorito. Ele é o fruto da maldade conseguindo superar essa origem, né? E evoluir pra se tornar a imagem da justiça, da bondade, para que nunca mais, e lutar, né, para que nunca mais ninguém perca, como ele quase perdeu a própria humanidade, cara. Isso é um negócio profundo, apesar de não ser um roteiro, uma história tão profunda, mas isso é bem profundo, assim, né? Isso é bem pesado, né? E assim, é um visual poderoso, né, cara? Quando você olha o Ultraman Hayata, o primeiro também, você olha o Akarendia lá de Gorendia, e olha o Kamen Rider, assim como o próprio Godzilla de 54, né? São visuais poderosos, são imagens pesadas, sabe? Você vê o peso que tem quando você vê qualquer Rider atual com o Kamen Rider Ichigo junto. Qualquer Ultraman atual com o Ultraman junto. Qualquer Sentai atual quando tem uma Akarendia junto. Porque é importante, né, cara? Essa a importância desse começo, desse start dessas franquias, né? Eu acho muito legal. E, cara, é isso, sabe? Obrigado, Toru Hirayama. Obrigado, Mainichi. Obrigado, Toei. Obrigado, Shotaro Shinomori, principalmente. E nos vemos, né? Não é a despedida final, mas nos vemos, Toru Hirayama, Mainichi, Toei, Shotaro Shinomori. Nos vemos num próximo TokuCast aí novamente. Tem muita coisa pra falar de vocês e muita coisa pra falar de Kamen Rider, né? Muito obrigado, meus amigos, por aceitarem gravar esse episódio. Obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui. Comentem, contem pra gente o que nós não falamos aqui, para ficar nos próximos episódios. Se vocês gostaram ou não do episódio, se vocês gostaram ou não da série, se vocês já conheciam a série, conheciam o que nós contamos aqui, comenta aí pra gente no YouTube ou no Spotify. Feliz Natal, eu volto ainda esse ano com o TokuCast por mais um episódio, né? E é isso, gente. Um grande abraço pra vocês e Raida Henshin. Quer dizer, fique com o Edin. Olha o Shocker vindo. Olha o Shocker vindo aí. ゲルショッカーは全滅した。そして恐るべき資料は死んだ。ゲルショッカーとの激しい死闘を乗り越えた仮面ライダー本郷武史一文字隼人にとっての長い苦悩の日は終わった。平和が今や蘇ったのである。Hiroshi Fujioka disse que Kamen Rider para ele é como um registro na juventude, né? A obra proporcionou uma aprovação inesquecível e uma das obras mais memoráveis da carreira dele como artista. Paga conta até hoje. E aquilo, né? Você falou que a gente vai voltar com falar Kamen Rider. Por quê, né? Porque sempre que o mal surgir, um Kamen Rider vai se levantar contra ele, né? Não importa a época, não importa o que acontecer. Sempre haverá um Kamen Rider enquanto for preciso. Emaru Shoka Enganogo